A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, doutor Condomínio! Boa noite, Brasília. Alô, você síndico e morador em condomínio. Hoje é dia 14 de setembro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio na sua OK FM. Cole o seu ouvido no rádio, prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias condominiais, convidados, dúvidas e muitos prêmios. É por isso que já está no ar, meia hora com o Doutor Condomínio. Já chegamos, galera! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. É isso aí. É isso aí. A gente aqui é feliz, né, Larissa? Demais. Boa noite. Boa noite. Tudo Equipe bem? Meia Hora, tudo jóia, e vocês? Tudo jóia. Marco, boa noite. Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite aos nossos ouvintes de Brasília e de todo o entorno. Pois é, temos ouvintes de todos os lugares, né? Com certeza. Bom, participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474. Tire suas dúvidas e ainda concorra a muitos prêmios. Mande um e-mail para doutorcondomínio09@hotmail.com, doutor por extenso, ou acesse o site doutorcondomínio.com. Primeiramente eu vou mandar um abraço aqui para abrir pro Marcão e pro Newton, lá do BRB do CIA, que são ouvintes assíduos nossos e estão aí presentes com a gente. E vamos começar. Destaques do programa. No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: como aplicar multas e advertências em condomínios. Muitas informações e novidades nas notícias condominiais dessa semana. Veja o nosso destaque. 2 entradas. Condomínio em Manhattan tem portaria diferente para ricos e pobres. Em Nova York, ricos e pobres não têm o mesmo acesso a edifício. No Conexão Jurídica dessa semana, com o Dr. Rodrigo Carpati, diretamente de São Paulo, nosso bate-papo será sobre ex-proprietários também respondem por débitos após posse do comprador. Aconteceu no condomínio. Sistema anti-mendigo. Prédio instala goteira para impedir moradores de rua. Sono de moradores de rua. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Bom, vamos lá. Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar do quiz com a gente, responda agora pelo WhatsApp 93208474 a seguinte pergunta. É uma pergunta nova, hein, gente? O subsíndico pode exercer 2 funções ao mesmo tempo? Ou seja, ser subsíndico e conselheiro fiscal de um condomínio? Sim ou não? Responda pelo 93208474 que você vai concorrer a uma linda caneca exclusiva ou uma caneca exclusiva. Ou, se você mandar um WhatsApp pra cá e só falar assim: eu tô ouvindo o Doutor Condomínio, tá? Tô ouvindo meia hora, você vai concorrer a um relógio de parede lindo também personalizado. Tá bom? Participem. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre a aplicação de multas e advertências em condomínio. Todos sabemos que a parte mais difícil da vida de um condomínio é a convivência, principalmente com aqueles que não se esforçam para viver harmoniosamente com o resto da comunidade condominial, ou os que se esforçam apenas para tornar a vida no local muito mais difícil. Para quem não respeita o próximo, seja ele um vizinho ou um funcionário, ou as regras do condomínio, a solução são, infelizmente, as advertências e as multas. Mas como?
saber qual o momento certo ou se a multa ou a advertência é realmente justa. E aí, Larissa? Pois é. As pessoas têm que entender que as normas existem para ser cumpridas, né? E principalmente para garantir os direitos e respaldar o condomínio, né? Na cobrança desse bom convívio, dessa harmonia, porque senão vira uma confusão. As multas, ou seja, as advertências e as penalidades que são aplicadas, infelizmente, são uma ferramenta que o síndico tem nas suas mãos e ele tem que, infelizmente, aplicar. Porque se ele não fizer jus a uma advertência, uma penalidade ao condômino, ele não consegue administrar o condomínio. Simplesmente ele não consegue administrar o condomínio. Exatamente. E as transgressões mais usuais, né, que acontecem no condomínio são as de barulho excessivo. Mesmo no período diurno, o som ele deve ser compatível, né, com a destinação do edifício. Isso. Estacionar em vaga do outro condômino, danos em elevadores. Então, assim, as pessoas pensam que mas é uma simples infração, mas é assim que começa o caos. Exatamente. As coisas têm que ser organizadas. A infração, assim, a ser colocada para o condômino, é logo na lata, assim, fez e já... Todas as convenções diz que prevêem, na verdade, que todo o condômino ele tem que ter ciência das normas do condomínio. Então, o morador, o condômino, seja lá, ele entra no condomínio, ele já tem a obrigação de ir atrás das normas do condomínio. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, não pode se usar o bom senso antes de assim, tem que fazer uma advertência antes, uma coisa assim, como é que é isso? Exatamente isso, é assim que funciona. Eu acho que antes da advertência, eu acho que o síndico deveria até ter uma conversa com esse condômino, tentar chamar, olha, você está descumprindo as regras. Justamente. E se você não... Porque se o síndico aplica diretamente uma advertência, ele já toma como base, o cidadão já não, esse cara tá contra mim, implicou comigo, né? Então ele deve tentar primeiro uma conversa. Se isso não surtir efeito, aí sim vamos para a advertência. Mas peraí, só um instantinho, doutor Condomínio. Por exemplo, o cidadão vai se mudar para um condomínio. Aí ele faz a mudança no horário que não é permitido, certo? No final de semana. Isso tem conversa também? Não, nesse caso não. Nesse caso o síndico tem que agir veementemente, porque isso é uma regra que já está estabelecida, né? E esse descumprimento vai causar uma série de transtornos aos moradores. Então ele tem que aplicar penalidade. Da mesma maneira que não é agradável o síndico ter uma gestão muito punitiva, não é agradável os condôminos não se comportarem de acordo com as normas, né? Exatamente. Então, assim, tem os dois lados da balança. E outra coisa também que é importante, que a gente deve colocar, é que toda penalidade, Marco, ela cabe uma defesa, tá? Não é simplesmente você advertir ou você punir, né, multar, no caso, antes de uma advertência, primeiro você adverte, depois você multa, né? Cabe ainda uma defesa. Você sabia disso? Não sabia. Existem muitas convenções e existe o primeiro preceito constitucional, né? Que é do contraditório e da ampla defesa. Perfeito. Eu acho que antes de você aplicar, ok, você está dando uma advertência dizendo, olha, você descumpriu uma regra, se você continuar, você vai ser punido. Ok. Mas mesmo assim, tá? Quando uma multa já está aplicada, existem muitos casos que o síndico concede a esse infrator a possibilidade dele ir para uma assembleia e ainda tentar reverter isso aí. Existem casos. Mas é por isso que o síndico ele tem que ser muito precavido, né? Ele tem que se respaldar do porquê que ele está aplicando aquela multa. Exatamente. Então, ter as provas do motivo que levou ele a... isso que eu queria perguntar. Exatamente. Quer dizer, ele tem que ter as provas, tem que ter uma coisa no livro de registro, né? Exatamente. Livro de registro. Exatamente. Exatamente. Bom, ele tem que ter, na prática, Marco, o seguinte, imagens, né? Ou se tiver o registro de ocorrência do condomínio, foto, algum áudio, uma testemunha que possa dizer, não, ele cometeu essa infração. Então, com base nisso, ele vai poder aplicar essa penalidade, essa advertência, depois, mais à frente, a multa, com muito mais segurança, porque é muito feio, né? Você aplica uma multa, né? Porque você ouviu dizer que fulano descumpriu uma regra e depois Aí entra no lance da fofoca, né? Exatamente. Pode ser a fofoca, né? Exatamente. A gente não está aqui para orientar
o síndico nesse sentido, e sim do sentido de agir corretamente para o tiro não sair pela culatra. Então, eu acho que a gente tem que explicar que o síndico ele tem que ficar atento a 2 pontos importantes, que é seguir o procedimento previsto na convenção do condomínio, né, de acordo com cada situação. Sem dúvida. E principalmente evitar o seu envolvimento pessoal no processo da imposição da multa. Exatamente. Esclarecer que isso é uma medida administrativa que visa a melhoria para todos. Exatamente. Um detalhe importante que você colocou que é o seguinte: normalmente o condômino gosta de usar o síndico como escudo. Por exemplo, se ele vê alguma irregularidade, ele não registra no livro, ele conta para o síndico. Para quê? Para o síndico ir lá e tomar as dores dele, né? E tomar a frente. Então, o síndico tem que se precaver disso. Não, você vai lá, registra a sua reclamação no livro, que aí a gente vai proceder, tá? O procedimento. E pela sua... Só um instantinho, doutor Condomínio. Pela sua experiência, essas infrações são muito usuais nos condomínios? Demais. É? Demais. Praticamente todos os dias você tem uma infração no condomínio. É difícil você não ter um dia que não tem uma infração no condomínio. Meu Deus. É muito complicado. Agora, um outro detalhe importante que eu acho que a gente deve colocar é o seguinte: sempre que o síndico for aplicar uma penalidade, é muito interessante que ele também chame o subsíndico e chame o conselho fiscal e essa penalidade seja aplicada juntamente com eles. Por quê que a gente dá essa dica? Aqui no Meia Hora você só tem dica legal. Porque senão, se você, Marco, é síndico, que vai lá e aplica uma penalidade num condômino sozinho, o que esse condômino vai entender? Que o Marco Antônio implicou com ele. Se o síndico assina essa penalidade, essa notificação juntamente com o conselho fiscal e com toda a administração do condomínio, o que vai acontecer? O infrator vai entender o seguinte: poxa, peraí, toda a administração do condomínio está me penalizando e não apenas o síndico que está implicando comigo. Eu acho que isso aí é uma decisão em conjunto, né, da administração. Exatamente. Bom, outro detalhe que eu quero falar aqui é que isso tem que ser registrado no livro, sem dúvida nenhuma, tá? E a gente tem que verificar também a questão do conceito dessa perturbação, tá? Existem situações que são diretamente tratadas pelo condomínio e existem situações que é uma relação entre o condômino com o condômino. Não vamos confundir isso, tá? Existem situações, barulho, por exemplo, é muito típico de ser uma situação de problema de um condômino com o outro. O síndico, nesse caso de barulho entre uma unidade e outra, ele vai intervir da maneira administrativa, mas chega uma hora que começa a virar uma situação pessoal. E hoje eu creio que é muito comum pelo o tal do drywall. Né? O drywall é danado. É porque aí o barulho passa direto, né? Exatamente. Bom, é isso que a gente tinha para falar sobre aplicações de multas e penalidades. Se você quiser ler mais sobre isso, leia o jornal. Acesse a Folha do Síndico. E essa notícia está lá perfeitamente, detalhadamente para você. Tá bom? Papo encerrado. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. Doutor Condomínio. Vamos lá. Falando nisso, né, a gente recebeu algumas perguntinhas aqui pra você responder. Vamos lá. Doutor Condomínio, recebi uma parente em minha residência no último final de semana e o síndico o impediu de frequentar o uso da piscina. Certo. Achei um absurdo. Como posso resolver essa situação? Quem pergunta é a Maria Clara de Águas Claras. Maria Clara, se o síndico proibiu o acesso da sua parente à piscina, provavelmente existe alguma regulamentação, alguma norma que proíba o visitante de utilizar essa piscina ou qualquer área comum do condomínio, tá? Então, se o síndico fez, ele tem algum respaldo para isso. Vamos prestar muita atenção, porque ele tem fundamento para fazer isso. E pode fazer isso se tiver regulamentado. Falando de normas, a gente recebeu uma pergunta da Aparecida Coelho, do Cruzeiro Novo. Sim. Meu vizinho tem um cachorro enorme, muito bravo. Já avançou em mim 2 vezes. Sim. Tenho muito medo de cruzar com ele no elevador. Como devo agir para resolver essa situação, doutor Condomínio? De cruzar com o dono ou com o cachorro? De repente são os dois. De repente são os dois. Deve ser com o cachorro. Bom, o que acontece é o seguinte: cachorro é o seguinte.
grande, realmente ele tem que ser mantido na coleira, tem que ser... Com focinheira. Focinheira, para exatamente não acontecer. Se houver algum problema com um ataque, o dono responde diretamente, civil e criminalmente, por essa situação. Tá? Exatamente. Então, a senhora tem que notificar o condomínio, avisar que ele está descendo as escadas sozinho ou sem focinheira e tentar se precaver. Não pode deixar realmente essa situação prosperar, não. Pois é, o Emerson Torman até falou, né, que lembrou do barulho de cachorros que ficam sozinhos, né, nos apartamentos durante o dia. Isso aí já é uma situação, aí que vem a questão do direito de vizinhança. Mas né? aí tem que adestrar o animal. Não, mas aí às vezes, Marco, o que acontece? É um cachorro pequeno, que a pessoa sai e deixa lá o bichinho. Mas eu tenho uma cachorra pequena e ela é adestradinha, ela não late quando nós estamos fora de casa. Não late, não. Ela só late quando toca a campainha. Aí, meu amigo, socorro. Aí você segura, não né? sabe, né, que você tá fora de casa. Quando você sai também, você não sabe o que é que ela faz, né? Não. Por favor. Não, minha cachorra é adestrada. É isso aí. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Quiz com o Dr. Condomínio. Se você quer participar do quiz com o Dr. Condomínio, responda agora 93208474 a seguinte pergunta: o subsíndico pode exercer duas funções ao mesmo tempo? Ou seja, ser subsíndico e conselheiro fiscal? Sim ou não? Responda aí pra gente, tá? Pelo 93208474. Você concorre a uma linda caneca exclusiva do Meia Hora com o Dr. Condomínio. Participe! Gente, agora eu trouxe um recado muito especial para você. O seu condomínio tá com balancete atrasado? Falta de transparência na prestação de contas? Inadimplência alta? A JR Office resolve tudo isso para você, síndico. Com 27 anos de experiência no mercado, a JR Office Assessoria Condominial, empresa líder, atende condomínios residenciais, comerciais e mistos do DF, com qualidade e excelência. Departamentos especializados para atender o síndico e os condôminos. Solicite já a sua proposta pelo site jroffice.com.br ou pelo telefone 3011-7300. JR Office, uma referência em assessoria condominial. Momento Doutor Condomínio. Os telhados dos prédios, por determinação legal, são considerados área comum e não podem ser utilizados individualmente. A instalação de aparelhos de ar-condicionado, dentre outras máquinas, só podem ocorrer com a anuência dos demais condôminos, em Assembleia Geral e com quórum qualificado. Outras dicas, acesse o site doutorcondomínio.com. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Olá, Rodrigo. Olá, Aldo Júnior. Como vai? Como Boa noite. Larissa, Jader, Marco. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz aqui, Rodrigo. Que bom, isso é o mais importante. Querido, vamos lá. Essa semana, o nosso papo é um papo que muitos condôminos vão ficar atentos a isso aqui. Ex-proprietário também responde por débitos após a posse do comprador. Conta essa, Rodrigo. Então, o STJ tem modificado o entendimento. Para quê? Para proteger o condomínio. Então, inicialmente ele entendeu que o promitente vendedor também responde pelos débitos do condomínio após a posse. Mas eu vou tranquilizar os nossos ouvintes, porque a terceira sessão, ela adequou essa interpretação e entendeu que o que vai estabelecer a responsabilidade do promitente comprador vai ser o momento que a pessoa vai tomar posse do bem e que o condomínio vai ter a ciência inequívoca daquele comprador que ele passe a estar no condomínio. Então, a partir do momento que a gente tem uma pessoa que adquiriu um bem e que foi emitido na posse, vai cessar a responsabilidade do vendedor. Certo. Porém, caso ele venda o bem, a posse não foi transferida, ele vai responder sim como devedor principal. Por quê? Porque é uma obrigação propter rem, ou seja, ela é em função da coisa. Ela trata um direito real. E o simples compromisso de compra e venda não é uma obrigação real.
salvo se ele foi registrado no cartório de registro de imóveis. Então, em resumo é o seguinte, se não registrar a promessa de compra e venda, os dois devem condomínio. Se essa promessa não for registrada, os dois vão dever condomínio. Então, aquele que está vendendo precisa sim se precaver, não adianta simplesmente fazer um contrato de gaveta e não se preocupar com o restante. O contrato de gaveta, ele é sim válido, mas existe uma formalização, um registro que vai transferir não só a posse como a propriedade do bem. Se a posse foi transferida, mesmo que esse contrato não seja perfeito, ele também está protegido, mas ele não pode contar com a sorte, ele tem que se precaver para que ele não assuma a responsabilidade. Sem dúvida. Maravilha, meu querido. Depois de mais essa aula, né, nós vamos montar um curso aqui de direito, viu? Com certeza, estou reivindicando o meu espaço, é pouco tempo para a gente conversar. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais espaço, tá bom? Tá bom, forte abraço para vocês, é sempre um prazer estar aí com vocês, um abraço e bom resto de programa. Um abraço, querido, boa semana. Um abraço. Bom, vamos lá, nosso quiz. Se você quer participar do quiz com o Dr. Condomínio, responda agora pelo 93208474 a seguinte pergunta: o subsíndico pode exercer duas funções ao mesmo tempo? Ou seja, ser subsíndico e conselheiro fiscal? Sim ou não? Mande um WhatsApp pra gente agora pelo 93208474 e concorra a uma linda caneca exclusiva do Meia Hora. Essa caneca tá tão disputada, o pessoal tá brigando por causa dessa caneca, viu? E se você quiser falar comigo, com o Dr. Condomínio, você tem dois canais. doutorcondomínio09@hotmail.com, doutor por extenso, ou acesse o nosso site doutorcondomínio.com. Você está no Meia Hora com o Dr. Condomínio. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Boa noite, doutor Condomínio! Beleza? Olha, eu moro num prédio de 6 andares. Eu sou do 4º andar. Do 5º andar mora um vascaíno. E toda vez que tem jogo do Vasco, acaba o jogo, cai um monte de lanterna na minha sacada, doutor. O que eu faço, moço? Olha só, traz essas lanternas pra mim que eu vou vender e ainda vou ganhar dinheiro em cima desses vascaínos. Ah, meu Deus, Vasco. Mas o Vasco tá se recuperando, hein? Tá sim. Vasco tá se recuperando. Duas vitórias. Meninos, se virar a tabela de trás pra frente, ele é o primeiro. Meninos, sem dúvida. Vamos voltar ao nosso Vamos lá. Bom, doutor Condomínio, o Luiz Andrade, do Noroeste, mandou uma pergunta pra gente. Vamos lá. Ele foi instalar nesse final de semana um toldo na cobertura e o síndico aprontou o maior show no prédio, me impedindo de instalar. Pergunto, a cobertura não é área interna e de uso exclusivo meu? Por que ele está interferindo na minha área privativa? Ótima pergunta. Olha só, é sua área privativa desde que você não altere a fachada do prédio. Se você coloca um toldo vermelho, rosa, marrom, que vai olhando de fora, né? Que fique aparente, isso altere a fachada do condomínio, um abraço. O síndico está certo, é alteração de fachada e ele pode proibir sim, fazer show, fazer o que ele quiser, tá? Ele tá na razão dele, tá bom? Vamos ficar atento com isso. Pois é, bom, vamos lá. Participe do nosso quiz. 93208474, a seguinte pergunta: o subsíndico pode exercer duas funções ao mesmo tempo? Ou seja, ser subsíndico e conselheiro fiscal? Sim ou não? Tem muita gente respondendo. Muita gente mesmo. Mande a sua resposta. Se sim ou se não. Você está concorrendo a uma caneca exclusiva do condomínio, não? Do Meia Hora com o Dr. Condomínio. É tanto condomínio que a gente fica meio perturbado. Tá bom? Participem. Bom, eu queria mandar um abraço, dois especiais aqui pro Alexandre e pro Ricardo Assaf, da Empresta Capital. A Empresta Capital é o nosso novo patrocinador. A partir da semana que vem estarão com a gente, tá? A financeira dos síndicos, tá? Viabilizando os projetos do condomínio e realizando os sonhos dos funcionários. 0800 227 4825. Eu vou repetir. Ligue para 0800 227 4825. Crédito consignado
para o condomínio e para os funcionários sem SPC e sem Serasa. Aí, Marco. Ó. Bom, Empresta Capital, a solução financeira para o seu condomínio. Agora, você que é síndico, um aviso muito importante. A Folha do Síndico já é considerada como o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Conteúdo direcionado, colunistas especializados, classificado com as melhores empresas do ramo. Isto é a Folha do Síndico. Acesse nosso site folhadosindicodf.com.br ou ligue 3011-7316. Folha do Síndico, o jornal mais recomendado pelos síndicos do DF. Beleza, agora eu vou falar do ciclo de palestras condominiais. Vem aí, na semana que vem, dia 23 e 24, ciclo de palestras condominiais promovido pela Folha do Síndico e pela Gabor RH. Os mais renomados palestrantes, inclusive o Dr. Rodrigo, que acabou de falar com a gente aqui, do universo condominial, frente a frente com você, síndico. Treinamento e capacitação de qualidade para você que é gestor condominial. Palestras direcionadas com temas sobre síndico profissional, previsão orçamentária, legislação aplicada e muito mais. Sorteios de brindes e um coffee break sensacional. Material didático e certificado com a qualidade da Gabor RH, o curso de síndicos mais reconhecido do Brasil. Últimas vagas, hein? Não perca essa chance de se preparar para uma gestão condominial de excelência. Acesse o nosso site folhadosindicodf.com.br ou ligue no 3011-7316 para maiores informações. Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aconteceu no condomínio. Doutor Condomínio, tem uma polêmica aqui. Manda aí. Sistema anti-mendigo. Ixi, Maria. Prédio instala goteiras para impedir o sono de moradores de rua. Olha, além do risco de violência e do frio da madrugada, moradores de rua que dormem na Avenida Francisco Salles, no bairro Floresta, lá em Belo Horizonte, agora também se preocupam com o que vem do teto da marquise. Ai, ai, ai. É que o edifício instalou um cano com goteiras que é acionado sempre que alguém se deita na calçada. Resultado, o passeio fica todo molhado e faz o morador de rua procurar outro abrigo. Eita. A prática é polêmica no bairro. Imagino. A presidente da Associação de Moradores afirma que não pode fazer nada. Um advogado foi muito claro, diz ele: não podemos fazer nada porque é um patrimônio privado. O bairro está cheio de moradores de rua por causa de um albergue que está perto. Nem todos conseguem adentrar esse albergue. Entendi. E quem não consegue fica perambulando pelo bairro procurando onde dormir. Olha só. É brincadeira? Agora, é uma situação bem delicada. Delicadíssima, né? Mas lembra que a gente tratou semana passada que tudo que cai de um condomínio é de responsabilidade, se for identificado de quem é a responsabilidade? É do condomínio. Olha, eu queria aproveitar. O pessoal de Belo Horizonte tem que ficar esperto. Eu queria aproveitar o momento para mandar um abraço pro meu amigo Adilson Chefão, que está nos ouvindo ligadaço no nosso programa esta noite. Beleza, um abraço, Adilson. Gente, e hoje a promoção da semana é com oferecimento da E-Condomínios. E mudou, né? É nova, né? Pois é, agora é nova promoção, hein? Fiquem atentos. A maior empresa da região em equipamentos e acessórios para o seu condomínio. E a promoção dessa semana tá muito especial. É só para você, hein, ouvinte do Meia Hora, que vai poder adquirir um carrinho de compras, daqueles especiais para condomínios, com proteção nas quinas para não machucar as paredes e cabines dos elevadores, de R$330 por R$250, gente. Ixi, eu vou comprar uma mesmo. É isso mesmo, R$330 por R$250. Marcelo ficou maluco, é? Liga amanhã na E-Condomínio dizendo que você ouviu essa promoção aqui no Meia Hora e aproveite esse super desconto. Ligue amanhã, hein? 3344-3721 ou acesse o site econdominiosdf.com.br. Notícias condominiais. Doutor Condomínio. Vamos lá. 2 entradas. Condomínio em Manhattan tem portaria diferente para ricos e pobres. Como você tá hoje? Tá chiquérrimo, né? Tá, você tá querendo arrumar confusão hoje, né? Em Nova York, ricos e pobres não têm o mesmo acesso ao edifício. Mentira. É, a decisão dos administradores de um edifício de luxo não agradou a muitos nova-iorquinos. O edifício Riverside Drive, em Manhattan, é um prédio ultramoderno com 33 andares, com 219 unidades de luxo, onde o valor mais barato de um apartamento de 3 quartos é vendido por nada mais, nada menos que
3.600.000 dólares. Ui. 3.600.000 Exatamente. Nossa, O edifício conta ainda com mais 55 apartamentos disponíveis para alocação de inquilinos de baixa renda, que custa $833 mensal por um quarto conjugado. Nossa. No entanto, o problema começou quando os de baixa renda notaram que a eles será destinada a entrada separada numa rua lateral batizada de Porta dos Pobres. Meu Deus. No prédio dos ricos, a vista é bela, tem um fácil acesso à piscina, ao boliche, ao simulador de golfe, sala de cinema, lava-louça e máquina de lavar e secar. E o dos pobres? Já o apartamento dos pobres, a vista principal é a rua. Depois que americano é primeiro mundo. Eles contam com apenas uma sala e uma lavanderia comunitárias, um bicicletário e, caso queira estacionar, deve alugar o espaço. Que loucura. Agora, o complexo foi construído com aval das autoridades municipais, doutor Condomínio, sob o chamado Programa Moradia Inclusiva, montado para oferecer opções acessíveis em condomínios de luxo e diminuir a desigualdade nas áreas mais afluentes da cidade. Mas seja diminuir a desigualdade? Será Que loucura, hein? Como diminuir se eles estão realmente, né? Você Fazendo imagina, você compra um apartamento, você vai entrar pela porta e a Não, sua eu te porta... pergunto, você é rico ou é pobre? Se sou pobre, a tua porta é de lá. Se tu for rico, a tua porta é daqui. Gente, daqui a pouco direitos humanos estão dentro do condomínio, hein? Mas isso é lá em essa Nova onda York, pega. hein? Pois É, primeiro mundo, hein? Deixa eu só mandar um grande abraço aqui agora também para dois grandes amigos, o Adriano e o Átila do Cicobi Executivo, que estão sempre ligados na gente aqui. Um grande abraço, Adriano e Átila. Momento Doutor Condomínio. Os telhados dos prédios, por determinação legal, são considerados área comum e não podem ser utilizados individualmente. A instalação de aparelhos de ar-condicionado, dentre outras máquinas, só podem ocorrer com a anuência dos demais condôminos, em Assembleia Geral e com quórum qualificado. Outras dicas, acesse o site doutorcondomínio.com. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Beleza. Bom, nós temos aqui, depois de muitas participações, a gente sorteou aqui o Francisco. O Francisco respondeu certo, né? Muita gente respondeu errado. Ele, mais alguns responderam certo. Aê, Francisco. Então, Francisco, você que tem o telefone final 2427, que mora na Vila Tele Brasília, você acaba de ganhar uma caneca exclusiva do Meia Hora com o Doutor Condomínio, garoto! Semana que vem vai estar aqui conosco? Semana que vem a produção vai entrar em contato com você no telefone final 2427 para você estar aqui ao vivo e a cores com a gente para receber a sua caneca. Valeu? Dica da semana com o Doutor Condomínio. Bom, a nossa dica da semana é pro síndico ficar bem esperto. O seguinte, o inadimplente nunca tem culpa de nada. Ele sempre é uma vítima das normas e dos regulamentos do condomínio e ainda se sente perseguido pelo síndico. Pobrezinho. É isso aí, galera. Bom, gente, tá acabando Meia Hora. Mas já, Mas ué. hoje passou muito rápido. Não foi rápido? foi a meia hora mais rápida da minha vida. Não foi? Parece uma meia hora de 10 minutos. Exatamente. Não é? Gente, estamos terminando mais um programa. Eu queria agradecer demais as participações. Nós tivemos muitas participações Pessoal, de todos. pessoal que vai ganhar o relógio. Pois é, nós também, quem mandou o WhatsApp pra cá dizendo eu tô ouvindo, semana que vem a gente vai dizer quem foi que ganhou o relógio exclusivo do Meia Hora. Relógio de parede, é? Relógio de parede, meu querido. Você tá achando o quê? Olha, A gente é terrível. Eu queria deixar um abraço para o nosso síndico lá do Gama. Síndicos do Gama, também um grande abraço, doutor Condomínio, pra vocês. Bom, galera, terminou mesmo, não tem jeito. Eu tava tentando arrumar mais um tempinho aqui, mas não consigo não. Valeu,
Boa semana, abraço Larissa, abraço Marco. Um abraço. Boa semana, muita saúde, paz e sucesso a todos e até semana que vem, segunda-feira. Um grande abraço. Aquele abraço. Você ouviu na OK FM, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Serviços cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.